Feliz Dia dos Pais a todos os pais. Que Deus o abençoe poderosamente. Eu costumo dizer que um homem só se torna homem depois que ele gera um filho. A cabeça do homem muda. E que responsabilidade maravilhosa. Eu falo para vocês que depois da minha experiência com Jesus, a segunda experiência mais poderosa da minha vida foi... Tem que falar casamento, né? Senão a esposa vai brigar comigo depois. Casamento, depois os meus filhos. Que dádiva, que coisa preciosa. E hoje eu estava pensando, Deus, qual palavra que eu vou compartilhar para aqueles que estão nos visitando, para a igreja? Eu quero então compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. E o título dessa palavra é o novo nome de Deus. O novo nome de Deus. Você sabe que a maioria das religiões, elas não são anti-Deus. Na verdade, elas falam de Deus. Se você for em qualquer religião, as pessoas falam de Deus. Ninguém é contra Deus, mas as pessoas, elas são anticristo. Elas são anticristo. O mundo é contra Cristo, porque na verdade, quando Cristo veio, foi enviado, ele veio com uma missão, e essa missão é uma missão fundamental, uma missão poderosa. Jesus veio apresentar o novo nome de Deus. Por que eu falo o novo nome? Porque no Velho Testamento, para cada área, para cada situação, para cada problema que as pessoas participavam, elas enfrentavam, elas chamavam um dos nomes de Deus. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que certa vez, Abraão ele precisava de um suprimento. E ele então chamou Jeová Jireh. Jeová Jireh significa o Senhor provê. Então, quando as pessoas precisavam de provisão, elas clamavam pelo Jeová Jireh e a provisão do céu vinha, o socorro do céu vinha. Mas não para por aí. Deus também tinha um outro nome. Qual que era o outro nome de Deus? Jeová Rafá. Que significa o Senhor me cura, o Senhor restaura. Quando as pessoas iam para a guerra, eles então chamavam pelo Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Você sabe que quando um exército vence uma batalha, ele estabelece ali a bandeira no território do inimigo, dizendo, olha, agora esse território pertence a nós. E ali, quando a nação de Israel, o povo de Deus, eles iam para a guerra, eles clamavam pelo Jeová Nissi, porque eles sabiam que não iam perder nenhuma guerra. Quando eles queriam paz, eles chamavam o Jeová Shalom, que significa o Senhor é a nossa paz. Tem algumas pessoas que cumprimentam um ao outro dizendo Shalom, que significa paz. Outro nome de Deus é Jeová Raá, que significa o Senhor é o meu pastor. Mas tem um outro nome que eles falavam, que eles chamavam o Senhor, que era Jeová. Jeová chamar, que significa o Senhor está ali, e tem tantos outros nomes que eles citavam, falavam para Deus. Quando Moisés conversava com Deus, o Senhor revelou-se a Moisés dizendo, eu sou. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, no livro de João, capítulo 17, verso 6, João 17, verso 6, diz assim, ó, é Jesus orando, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Jesus então, ele foi enviado para revelar
O novo nome de Deus. Agora, qual é o novo nome de Deus? Se você ler os evangelhos, que é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus chamando o novo nome de Deus. Ele chama Deus de Abba. Abba, no grego, significa papaizinho. E você vai ver que o relacionamento de Jesus com Deus é um relacionamento diferente. Quando ele ensina os seus discípulos, os discípulos falam: Senhor, nos ensina a orar. E no livro de Mateus capítulo 6, Jesus diz assim: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Porque quando nós chamamos por Pai, todas aquelas bênçãos, cura, suprimento, paz, são liberados sobre as nossas vidas. Jesus veio revelar o novo nome de Deus. No livro de João, capítulo 1, verso 12, Jesus disse assim: e todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Por meio de Jesus, além de Cristo ter esse relacionamento com Deus, de filho para pai, agora ele diz que todos aqueles que tiverem uma experiência com ele, se tornarão também filhos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus. Todos são criaturas, porque Deus criou todos os homens. Filhos são aqueles que creem no poder que há no nome de Jesus. Então Jesus veio revelar o novo nome de Deus. E o novo nome de Deus é Pai. E por que isso é importante? Isso é importante porque você foi criado de uma maneira assombrosamente maravilhosa. A maior crise dos homens é a crise de identidade. O diabo investe maciçamente para destruir a sua vida. Ele faz isso distorcendo o seu relacionamento com o seu pai. Nesse encontro nós tivemos um testemunho de uma irmã, e ela disse assim, que todo encontro ela tinha umas crises, porque o pai dela está preso. E ela chorava dizendo: mas hoje eu estou em paz, porque recebi o amor do verdadeiro pai. Famílias que são disfuncionais, a maioria dos jovens que estão na prisão, a maioria das mulheres que estão nos prostíbulos, pergunta cadê o pai delas. Essa figura vai afetar muito a nossa vida. E a maioria das pessoas que tem problema com seus pais, elas também vão ter problema de ter um relacionamento saudável com Deus. E quando Jesus então se manifesta, ele se manifesta dizendo: Pai, eu vim manifestar o teu nome, o teu novo nome, aos homens que o Senhor me deu. Muitas pessoas, eu não sei se você já viu isso, ou talvez você teve aquele pensamento, tipo: eu não vou orar por essas coisas pequenas, porque tem tantas coisas que Deus tem cuidado do universo. Sabe, numa mesa em que um juiz está com seus filhos, o filho não fala: ó meritíssimo, passa para mim o sal. Ele diz: pai. Isso é tão importante. A figura do pai traz a nós segurança. O meu filho com 3 anos de idade, às vezes ele acordava à noite no quartinho dele, e ele ficava um pouco meio assustado. O que ele fazia? Pegava o travesseiro dele, pegava o cobertor dele, ele não acendia a luz para não incomodar ninguém, ia palpando as paredes até chegar no meu quarto. Quando chegava no meu quarto, ele jogava lá o travesseiro dele, pegava o cobertor, dormia, e de repente eu vi o menino em cima de mim, e ele se sentia seguro perto do pai, perto da mãe. Essa figura traz muita segurança para nós.
Existe uma carência muito grande na vida dos homens, porque eles não conhecem de uma maneira íntima esse princípio da paternidade. E aí Jesus vem, olha pai, eu vim manifestar o teu nome. Em todo o evangelho você vai ver Jesus dizendo pai, Abba, papaizinho. E a Bíblia diz então, Paulo dizendo, olha, agora quando vocês tiveram uma experiência com Jesus, vocês já não são mais escravos, porque vocês receberam o espírito de adoção, no qual vocês podem clamar, Abba, Pai, papaizinho. Isso é poderoso. Isso é poderoso, você ter, sabe, essa convicção de que realmente o Pai é bom. O Pai cuida de você. Houve uma pesquisa publicada na BBC a respeito de crimes de adolescentes. E diz que entre os adolescentes que cometem crimes, 60% abandonaram as escolas. 70% dos adolescentes estavam nas drogas. Mas o que impressionou essa pesquisa é que 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura do pai e vieram de famílias destruídas. Sabe, hoje Deus quer restaurar isso no seu coração. Ainda que você não tenha tido um contato muito bom com seu pai, por meio de Cristo, você pode receber o Espírito no qual você se tornará um filho amado de Deus. Romanos capítulo 8, 15 diz, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Ter um pai é muito bom. Eu lembro que quando a minha filha Adele, que está agora com 12 anos de idade, ela tinha um cabelozinho black quando era criança, e aonde ela passava, encantava as pessoas. As pessoas dizem, nossa, mas que menina linda, cabelo cacheado. E uma vez nós fomos para o supermercado. E assim nós sempre alimentávamos a nossa filha dizendo o quanto ela era bonita e o quanto nós amávamos a vida dela. E uma vez a gente colocou ela no carrinho e uma outra criança olhou para ela e disse, você é feia. E ela disse, eu não sou feia, eu sou linda, porque meu pai e a minha mãe dizem que eu sou lindo, sou linda. Sabe, há poder quando nós protegemos os nossos filhos com esse espírito de proteção. Tem alguém aqui? Diga assim, eu tenho um pai. Ele me ama. A minha esposa sabe que quando eu estou dormindo, quem gosta de dormir aqui, levanta a mão. Quando eu ouço algum grito, alguma coisa no quarto das crianças, eu pulo de uma vez na cama para tentar o que foi que aconteceu. Quando a minha filha mais nova, a minha filha mais velha dele, ela nasceu, eu tinha medo dela virar no berço, casquinha de ovo, virar e não conseguir desvirar, eu tinha medo dela morrer. Então de tempos em tempos eu acordava para ver o que estava acontecendo. Colocava o dedo no nariz, alguém já fez essas bobeiras? Quando um filho grita, o pai imediatamente corre para cuidar, para saber o que está acontecendo. Eu quero hoje compartilhar com vocês uma parábola que Jesus contou. Essa parábola, o nome dela é Parábola do Filho Pródigo.
Mas na verdade, o nome dessa parábola deveria ser a parábola do pai amoroso. Porque na verdade, essa parábola, Jesus ele está mostrando como que é o coração de Deus. Ele então conta uma parábola no livro de João, na verdade Lucas capítulo 15. Ele conta uma parábola, eu quero ler junto com você. João, na verdade Lucas capítulo 15, verso 11, Lucas 15, 11. Ele conta uma parábola, nós vamos ler até o verso 32, diz assim, ó. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele apartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava perdido, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Tá bom aí? Você conhece essa história? Essa história é a história do pai amoroso. Você sabe que o motivo daquele garoto tentar voltar para sua casa, ele não voltou porque ele estava com dó do pai, com compaixão do pai. Ele voltou porque ele estava com fome. Barriga doeu. Ele então volta para a casa do pai. E a Bíblia então diz o que aconteceu. A Bíblia diz que antes dele, ele tinha preparado um discurso para falar para o pai. O pai nem permitiu que ele falasse. Ele queria ser tratado como um dos trabalhadores. E aqui, essa parábola, ela deixa muito clara que a bondade dele é muito agressiva em relação a nós. O apóstolo Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. É algo que nós não conseguimos compreender. Na parábola, a Bíblia diz que um judeu, ele considera porcos, como uma criatura imunda. Então ele chegou no nível mais baixo que um judeu poderia chegar. Mas sabe, o coração do pai estava guardando o filho. Não sei se você conhece a história de Alexandre o Grande. Certa vez Alexandre andava com a sua cavalaria e um mendigo pediu esmola. Alexandre o Grande lançou 2 moedas de ouro. O seu escudeiro disse, mas meu senhor, 2 moedas de prata seria mais do que o suficiente para esse mendigo. E Alexandre o Grande disse, não, mas eu não dei de acordo com a necessidade do mendigo. Eu dei de acordo com a minha grandeza. O pai pediu para fazer uma festa.
Mataram um novilho, trocaram a roupa dele, colocou sandália nos pés, deu um anel no dedo e disse: vamos fazer uma festa. Não havia amargura no coração do pai, não havia ressentimento no coração do pai. Muitas pessoas não compreendem o amor de Deus, e quando elas erram, elas não querem participar da congregação da igreja. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: olha, hoje eu bebi e eu não vou para a casa de Deus. É bom que você não beba, mas se você pisar no tomate, é na casa do Pai que você vai ser constrangido. É na casa do Pai que o amor vai ser liberado e a sua vida vai ser transformada. Mas tem muitas pessoas que se isolam e vivem na amargura e no ressentimento. Mas acredite em mim, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 7, verso 47, de uma mulher que era uma prostituta, mas ela tinha encontrado o amor de Cristo, e ela vai na casa de um homem chamado Simeão, e ela lava os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. E aí Simeão era um judeu, alguém muito corretinho. Ele pensa consigo mesmo e diz: olha, se realmente esse Jesus é quem ele diz que ele é, Deus, ele jamais ia permitir que essa mulher lavasse os seus pés e o enxugasse com o cabelo. E Jesus, sabendo, porque ele é Deus, ele chama Simeão e diz o seguinte: Simeão, vamos bater um papo aqui, cara? Eu percebi que você não conhece muitas coisas do reino. Digamos que tem alguém que tem que receber uma dívida de duas pessoas. Uma delas deve 500 mil reais e a outra deve 50 reais. O dono da dívida vem e diz o seguinte: olha, vocês estão perdoados, não precisam me pagar. Simeão, qual dos dois você acha que vai ficar mais grato? Vai, Senhor, é óbvio que aquele que foi perdoado de 500 mil reais. Simeão, eu entrei na sua casa, o costume de todo anfitrião é lavar os pés dos visitantes, você não fez isso. Essa mulher não para de me adorar. E eu então te digo, Simeão, quem muito é perdoado, quem muito é amado, muito ama. É o amor quem vai gerar mudança na sua vida. Algumas pessoas compreendem errado: olha, pastor, essa palavra é muito perigosa, porque você então está liberando o povo para fazer coisa errada. Meu irmão, quanto mais violento você for, mais você vai criar um monstro. O inverso é diferente. Quando você dá o amor verdadeiro, o cuidado verdadeiro, você vai gerar pessoas seguras, pessoas que estão preparadas para avançar. Então esse pai, ele não deu para o filho apenas uma função de um trabalhador. Ele disse: não, para você não. Você é filho. Eu quero então mostrar para você, lendo com você essa parábola, refletindo com você essa parábola, eu quero te mostrar como que é o coração do nosso Pai Celestial, que é Deus, do Abba, do papaizinho. A Bíblia diz que quando ele olha aquele jovem vindo no horizonte, ele estava aguardando o filho, e a Bíblia diz que ele se compadeceu. Sabe, não havia um espírito de justiça própria. O pai não queria se vingar do filho, mas ele se compadeceu. Jesus disse que quando o pai o avistou, compadecido dele, o pai correu, o abraçou e o beijou. O pai estava te esperando. O pai estava te esperando. Compadecer de você. Não corra de Deus, mas corra para Deus. Ele é o Pai verdadeiro. Ele quer te enlaçar com laços de amor.
Eu te amo. Você não está só. A promessa de Deus é que Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Pai não o amaldiçoou, seu ingrato, eu libero sobre a sua vida a maldição. Não, o Pai sentiu compaixão do Filho. Os seus olhos não eram olhos de julgamento, eram olhos de amor. O coração do Pai pulsava pelo Filho. Ainda que você não tenha tido uma experiência boa com seu Pai, por meio de Jesus, Ele pode restaurar isso em você. Porque na verdade, Ele queria liberar uma medida tão poderosa de amor em relação a esse filho. O coração do Pai está com saudade de você. Estreitar esse relacionamento. Conta-se que nas Olimpíadas de Barcelona, em 1992, você pode colocar isso lá na internet, você vai ver isso, é muito poderoso. Na competição dos 40 metros rasos, o atleta tinha se preparado muito bem. E na corrida, quando ele estava próximo da linha de chegada, ele tem uma cãibra na perna e ele cai. E aí ele fica mal. E aí de repente, alguém da arquibancada sai da arquibancada e pula o alambrado. Os seguranças tentam conter aquele homem. Ele então consegue se desviar. E de repente ele entra na linha de chegada. E ele pega aquele jovem e diz: nós vamos até a linha de chegada. Era o pai daquele garoto. E eles então iam andando e o filho chorava, pulando com uma perna só. E ali as pessoas pararam de olhar para os grandes corredores. Eles começaram a aplaudir a atitude do pai, que tinha pego seu filho no chão, para dizer: filho, nós vamos até o fim. Se o pai natural tem coragem de pular o alambrado para se encontrar com o seu filho, imagina o pai espiritual. Ele não irá medir esforço para ter um encontro genuíno com você. A Bíblia diz que a terceira coisa que aconteceu em relação à terceira atitude desse pai com o filho, ele o abraçou. Você precisa contextualizar toda essa passagem bíblica, entra na história. O filho estava fedido. Eu lembro que uma vez em Goiânia, um mendigo, ele pediu para mim comida, na verdade dinheiro. Eu falei para ele: olha, você está com fome? Sim, estou com fome. Então vamos aqui no Pit Dog, da lanchonete, que eu vou comprar para você um sanduíche. Mas estava insuportável o cheiro dele. Dava ânsia de vômito. E aí assim, eu tive que comprar, dar para ele, para que ele saísse, porque era insuportável. Mas esse pai não estava preocupado com o cheiro do filho. Ele queria abraçar o filho. Deus não está preocupado com o seu cheiro de pecado. Não estou dizendo para você que você tem que sair pecando, não é isso. Mas eu quero te falar uma coisa: mesmo fedendo, Deus não tem problema de te abraçar. Ele quer te abraçar nessa noite. Existe um psicólogo chamado René. Esse psicólogo, depois da Segunda Guerra Mundial, ele estava observando um orfanato. E nesse orfanato tinha 97 crianças. E não tinha pessoa suficiente para cuidar dessas crianças. Tinha alimento, tinha uma estrutura, mas não tinha gente para cuidar, para abraçar. As crianças tinham perdido seus pais. E ele então começou a observar
E ele diz que depois do primeiro mês, muitas dessas crianças não conseguiam comer, não conseguiam dormir, e algumas ficavam com o olhar fixo na parede. Depois de 5 meses, muitas crianças choravam incontrolavelmente, e quando alguém tentava pegá-las no colo, elas gritavam de medo. No final de um ano, um terço daquelas crianças tinham morrido. E por que elas tinham morrido? Porque faltava afeto, faltava abraço. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. E sabe, tem abraços que são curadores, restauradores. Tem gente que gosta de abraçar, beijar. Sabe que isso, eu quero que você saiba que isso é saudável, gera saúde e cura interior. Um pastor nos Estados Unidos passou por uma crise, porque a sua filha estava com uma enfermidade gravíssima. Ela estava com bulimia e anorexia, e ela era uma adolescente. Tinha tentado de todas as formas cura, e nada acontecia. O seu pai então foi orar, pedindo para Deus: Deus, me dá uma direção. E aí ele viu a filha, de repente ele teve um impulso de Deus e abraçou a sua filha, e ele dizia: Pai, te amo. E a filha tentava soltar o pai, e à medida que ela tentava, o pai abraçava e dizia: eu te amo, minha filha, eu te amo, minha filha. E de repente a filha começou a chorar, e ela chorava, e Deus estava restaurando a alma daquela adolescente. E aí, depois de uma semana, aquela adolescente começou a se alimentar e foi completamente curada, porque recebeu abraços do pai. Mas não para por aí. Esse pai também decidiu beijar o seu filho. E voltando um pouco para a história, você vai perceber que o pai amoroso não estava preocupado com o cheiro, com a roupa do seu filho, e ele então beijou o seu filho. No grego, essa palavra beijar não foi apenas um selinho, foi vários beijos de forma tena e afetuosa. Ele beijava o filho, e beijava, e beijava, e beijava. E é interessante eu te falar isso, porque à medida em que eu vou compartilhando com você, eu lembro de algumas histórias, e uma delas foi de um outro pastor americano chamado Joel. E esse pastor, o filho dele tinha se tornado um hippie e decidiu usar droga, maconha, e ele saiu de casa. E esse pai, uma vez, depois de muito tempo, ele descobriu que o seu filho estava em um galpão com outros hippies. Ele estava lá, deitado, junto com outros. E o pai, quando descobriu isso, foi naquele galpão. Quando avistou o seu filho, ele percebeu que o filho estava lá deitado. E ele então chega perto do filho, cobre o filho de uma forma direito, e ele então beija o seu filho, e ele sai daquele galpão. E aí, depois de um tempo, o filho volta, se torna um pastor, e ele então vai testemunhar dizendo: olha, o dia da minha reconciliação com Deus aconteceu no dia que eu estava em um galpão, deitado. Meu pai achava que eu estava dormindo, mas eu não estava. E ele entrou no meio daquele tanto de gente, me avistou, e ele me beijou. E eu fiquei pensando: se meu pai, que é um humano, teve coragem de entrar no meio do povo e me beijar, quanto mais o Senhor. E é isso que o Senhor tem para você. Ele quer te beijar. O Pai não está com raiva de você. E para encerrarmos, a Bíblia diz que o Pai
o abraçou. A maneira de Deus nos abraçar hoje é pelo Espírito Santo. E eu quero te mostrar isso na Bíblia, no livro de Atos capítulo 10, verso 44. Diz a Bíblia que ainda Pedro estava falando quando caiu o Espírito sobre todos os que estavam ouvindo a palavra. Esse nome, essa palavra caiu no grego significa abraçar. O Espírito nos abraça. E à medida em que você recebe o abraço de Deus, muita coisa acontece no seu interior. Hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais. E hoje eu gostaria de orar por você, para que o Pai Celestial selasse esse relacionamento com você. Que você realmente tivesse uma restauração no seu coração com o verdadeiro Pai, com o Abba Pai. Eu hoje estou aqui para te apresentar o novo nome de Deus, Abba Pai. Papaizinho.